E fiquei com uma noção, é que o professor António Hipólito Aguiar é uma pessoa que deve ter muito pouco tempo livre, porque com tudo o que faz, seguramente que não tem... E a segunda conclusão é que deve ser uma pessoa permanentemente insatisfeita com o que tem, porque dá a noção de que vai sempre à procura de mais. Ele é farmacêutico licenciado pela Faculdade de Farmácia, depois tem uma pós-graduação em Gestão e Marketing pela Católica, um mestrado em Economia Internacional e um doutoramento em Ciências Farmacêuticas. Não satisfeito com isto, é neste momento aluno de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova, portanto vai ser um futuro médico. E provavelmente terá uma competência acrescida nesta ligação entre o seu percurso profissional e a medicina. Obviamente que na sua atividade profissional ele tem tocado vários assuntos, obviamente que já esteve ligado à indústria farmacêutica e neste momento está ligado a um grupo farmacêutico que é a Farmácia Aguiar em Lisboa, já fez consultoria em empresas de indústria farmacêutica e eu penso que um link fundamental é que é um comunicador em áreas de saúde, beleza e bem-estar. E aquilo que nos vem falar hoje, porque é também uma das suas áreas de interação, é sobre a compra online de medicamentos em Portugal. 20 minutos, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Se não tenho ainda som aqui no micro, já tenho. Muito obrigado, naturalmente, à Comissão Organizadora pelo convite que me interessou. Um honroso convite para estar aqui convosco. Cumprimento naturalmente a mesa e peço desde já desculpa pelo atraso na entrada em cena, desculpem a expressão, no vosso painel, mas de facto, além de tudo o que o Dr. Augusto Faustino disse muito bem, eu ao fim de semana sou motorista das minhas filhas e portanto ando permanentemente, tenho 5 filhas e ando permanentemente de um lado para o outro a levá-las e a trazê-las e portanto... enfim, como digo, da expressão à natalidade, não é? E, portanto, não há de ser por mim que a natalidade em Portugal vai ter problemas, como vinha, aliás, a ouvir, que, de facto, nós vamos ter muitos problemas no futuro pela falta de natalidade e, portanto, eu dei um contributo já, penso eu, relativamente bom para esse facto. Muito bem, eu vou-vos desiludir porque eu, de facto, não vou falar especificamente da compra online de medicamentos em Portugal, porque não há muitos dados que eu possa partilhar convosco. Portanto, vou tentar, dentro daquilo que me é possível e do conhecimento que tenho, mais até, enfim, como farmacêutico, diariamente numa farmácia, que, de facto, há aqui nuances importantes para vós, maioritariamente, enquanto, desculpem a expressão, consumidores, enquanto doentes de áreas específicas, e neste caso a reumatologia, provavelmente, e dizer-vos, de facto, que há aqui aspectos que eu acho que todos nós devemos ter presentes quando fazemos opções de compra e, naturalmente, quando essa opção muitas vezes é online e isso tem-se verificado, naturalmente, com a progressão das gerações. Muito bem, então vamos iniciar aqui alguns slides, só para vos apoiar um bocadinho na comunicação. Eu não está centrado, pelo menos no ecrã, mas de qualquer forma, basicamente 4 pontos que vos vou tentar abordar, um bocadinho qual é o perfil das pessoas que compram hoje em dia online e as motivações que essas pessoas têm. Claramente, o caso específico dos medicamentos, qual é o mercado que estamos aqui a falar. Já vão perceber que é um mercado com expressão já bastante significativa. E depois, a parte, desculpem a expressão, para mim, enquanto profissional de saúde, que deve ser tomada em consideração, que é alguns riscos que este tipo de opção pode representar para vós, enquanto consumidores, enquanto doentes, naturalmente, de um produto que eu digo sempre que é um produto que nós tendemos a banalizar, mas que é um produto de risco e que se chama medicamentos. Os medicamentos são todos eles produtos de risco, por isso é que naturalmente estão sob a supervisão médica e por isso naturalmente é que são, digamos assim, dispensados sob condições perfeitamente claras e, eu diria, supervisionados por outros profissionais de saúde, enfermeiros e nós próprios farmacêuticos. E, enfim, se me é permitido e enquanto vós, instituição que também tem muito bem contributos para dar à sociedade, que iniciativas é que vocês também podem neste contexto? Falei-vos há bocadinho dos produtos de uso, enfim, eu chamaria recreativos, de facto, estes produtos usados para a disfunção eréctil e para tudo aquilo que são as atividades, digamos, mais recreativas do sexo, são alvo muito desta compra online.
Depois também, grande parte dos produtos, e não me levem a mal as senhoras presentes na sala, mas os grandes consumidores, inevitavelmente, pela sua maior capacidade de estarem de facto mais em forma, são as senhoras e muito bem, e portanto produtos de emagrecimento são também muito requisitados através da internet. Depois, como vos dizia há pouco, não cheguei a dizer, mas ia dizer, também são muito requisitados aqueles produtos que, não havendo em Portugal, são hoje naturalmente alvo de procura internacional. E isso tem a ver com circunstâncias de doença, de patologias, que as pessoas não encontram uma resposta em Portugal e que naturalmente vão à procura noutros países e particularmente noutro tipo de, enfim, de plataformas de comunicação. Que também as há, é bom que se diga, que também as há legalizadas, e cá em Portugal nós, inclusive as farmácias, por exemplo, poderão ter um site de venda online de medicamentos, naturalmente não sujeitos à receita médica, mas perfeitamente autorizado, legalizado pelo Infarmed. Infelizmente, a Infarmed é a nossa entidade, peço desculpa, reguladora, e, portanto, é a quem nós temos, naturalmente, que oficiar quando queremos vender medicamentos via internet. Suplementos vitamínicos é outro também alvo de procura, digamos assim, para este tipo de utilizadores. E depois tudo o que seja aumento de rendimento e portanto, substâncias que muitas vezes, enfim, não estão sequer comercializadas em Portugal e que também prometem um aumento do desempenho que muitas vezes, como calculamos, não é real, ou pelo menos não é desejável nas circunstâncias em que muitas vezes as pessoas os utilizam. Motivações de compra. Como dizia há bocadinho, o acesso facilitado é muito mais fácil, sem dúvida, às pessoas poderem comprar nestas plataformas. Ninguém lhes pergunta nada, não há naturalmente qualquer tipo de restrição. Portanto, é algo que é facilitado exatamente por essa ausência de algum tipo de controle. O preço, a verdade é que hoje, pese embora Portugal, não sei se tem essa ideia, é dos países com mais económicos, os preços são, portanto, os medicamentos são os preços dos preços mais económicos de toda a Europa. Nós teremos 1 ou 2 países que têm, digamos assim, um nível de preços médio mais baixo do que em Portugal, mas, de regra geral, somos os países mais baratos, desculpem, enfim, usar este termo, mas dos países mais baratos em termos de prescrição medicamentosa, portanto, do preço de medicamentos. O que é que facto é que não nos esqueçamos também que isto leva, e também já sentiram isso, se calhar, em muitas circunstâncias, a um êxodo muito grande de medicamentos em Portugal. Nós temos uma circunstância legal que se chama exportação paralela e Portugal, exatamente face ao simples artefacto de ter os preços mais baratos da Europa, é alvo quase diariamente de fuga de produtos para outros países, onde vão ser comercializados a preços naturalmente mais altos. Isto é legal, é feito pelos operadores intermédios que vocês de uma forma geral desconhecem, mas que operam entre os laboratórios produtores e as farmácias, são chamados distribuidores grossistas, que têm autorização para fazer este tipo de movimento de medicamentos. Sendo que a maior parte destes operadores são operadores multinacionais e, portanto, é óbvio que eles próprios, nas suas instalações, fazem este tipo de transferência fácil de produtos. E a ausência, como dizia há bocadinho, de tudo o que seja a exposição pública, as pessoas podem comprar aquilo que quiserem, portanto, é outra das motivações muito frequentes de compra. O que é que hoje nós temos como operadores económicos, ou seja, quem é que se dedica um bocadinho a esta transação de mercadorias, desculpem a expressão, eu estou a usar este termo mais grosseiro, porque, como vos disse no início, a maior parte nem sequer medicamentos são. Essencialmente, farmácias, ditas farmácias muitas vezes virtuais, umas com autorização, outras sem autorização, e aqui o consumidor indistintamente não consegue perceber muitas vezes, a menos que, por exemplo, num caso de uma farmácia em Portugal, claramente é obrigada a colocar lá que tem uma autorização pelo regulador, pelo tal Infarmed que vos falava. Mas, hoje em dia, e é fácil perceberem isso, e qualquer utilizador, e aqui estão alguns jovens na plateia, se calhar já se socorreram dessa nuance, é muito fácil ir a uma Amazon, a um Alibaba, enfim, várias plataformas de comércio eletrónico e comprarem medicamentos sem, obviamente, qualquer restrição.
fora, volto a dizer, aqueles que são perfeitamente ilegais e que prometem necessariamente coisas que depois é impossível cumprirem, até porque muitas vezes, como disse e repito, não são medicamentos aquilo que as pessoas estão a comprar, nem sequer são produtos com qualidade farmacêutica. Dimensão deste mercado, desta circunstância. Em Portugal, como dizia no início, eu não consigo rastrear e caracterizar o mercado de compra online de medicamentos, mas conseguimos perceber o perfil de compra genérico por diversos estudos que têm sido feitos. E, portanto, eu ali sublinhava basicamente duas coisas. Primeiro, em Portugal há efetivamente já 9% do total de compras, que é aquela linha vermelha, que é feito via internet. Portanto, 1 em cada 10 portugueses compra regularmente produtos. Volto a dizer, aqui não são necessariamente medicamentos, mas compra produtos. Portanto, já é uma realidade com uma expressão grande. Em termos de expressão de mercado, este mercado deve valer qualquer coisa já cá em Portugal como 6 milhões de euros de compras regulares via farmácias e espaços de saúde online, que estão, de facto, com as tais plataformas também online. E, se olharmos um bocadinho para a economia digital, aparentemente, aqueles números que ali são referidos já são muito indiciadores de que 36% das pessoas já realizaram compras online e aqui, enfim, obviamente o valor total, não considerando apenas o mercado da saúde e particularmente o medicamento, é já da ordem dos 4,6 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um mercado naturalmente com tendência para crescer e naturalmente com tendência também para, se não houver regulação, para haver aqui uma alteração substancial das regras, digamos assim, de compra, com prejuízo, penso eu, para todos e particularmente para as pessoas que estão desprotegidas. 55% das pessoas, e isto, digamos, se quisermos caracterizar quem é que compra, naturalmente são gerações mais novas, situam-se entre os 16 e 35 anos, estratos socioeconómicos mais elevados, pessoas que naturalmente têm acesso a todas estas tecnologias, embora isto seja cada vez mais vulgarizado em classes menos economicamente favorecidas, mas a verdade é que continuam a ser as classes mais favorecidas que mais acedem a este tipo de produtos por esta via. E, portanto, eu diria aqui, depois há aqui um estudo da Capgemini, para quem quiser ter, enfim, uma informação mais detalhada, é muito curioso porque eles segmentam os diferentes compradores em diferentes categorias e dizem que, neste momento, 15% já são os chamados True Digital Shoppers, ou seja, são pessoas que compram, efetivamente, diariamente, produtos através da internet. Portanto, aqui a minha questão, naturalmente não tendo dados objetivos, será que os compradores de medicamentos são muito diferentes? A minha opinião empírica, naturalmente, é que não são e, portanto, as pessoas compram indistintamente produtos de saúde ou não de saúde via internet, naturalmente depois dependendo daquilo que estão à procura e, como digo, da primeira motivação adicional, que é o que é que eu quero comprar em função da minha necessidade mais premente naquele momento. Risco de compra online. Bom, aqui é de facto o alerta para vos fazer e temos basicamente uma componente que num medicamento, ficam com a noção também que um medicamento é sempre avaliado em 3 parâmetros. Claramente aqueles que ele refere, a qualidade do medicamento, a eficácia e a sua segurança. E, portanto, eu não querendo fazer juízos de valor, aqui digo que é fortemente possível que vocês, ao comprarem um produto via internet, estejam naturalmente a comprar um produto, enfim, usando agora a expressão internacional, um fake product, portanto, um produto falso, um produto que não tem, efetivamente, qualquer característica de boa qualidade, de boa segurança e, naturalmente, que, enfim, tudo isto redunda em que não há, efetivamente, para vós, enquanto consumidores, não há fiabilidade na compra do produto e depois, necessariamente, tudo isto leva a uma bola de neve, que é o que é que o produto vai desencadear e, não obstante as inúmeras recomendações que os profissionais de saúde fazem, a verdade é que, de certeza, que os médicos também são confrontados, como nós, nas farmácias diariamente, com pessoas a dizerem-nos que, de facto, compraram este ou aquele produto e que, enfim, tiveram este ou aquele efeito que não era suposto terem. Eu ressalvava também, para acabar a minha comunicação, basicamente, o acompanhamento e enfim, esta componente profissional que não está minimamente garantida e é importante que os medicamentos sejam, desde o seu momento zero, desde a sua investigação e desenvolvimento até à sua dispensa,
perfeitamente controlados, porque, volto a dizer, são produtos de risco. Não há nenhum medicamento até hoje que se tenha descoberto que não tenha sempre riscos de utilização. A questão é a dose. Posso dizer que, por exemplo, num paracetamol que todos utilizam de uma forma geral assim que começam a ter um pico de febre, até muitas vezes contraproducentemente, a verdade é que, se tomarem 3 gramas de paracetamol, podem morrer. E há casos descritos de hepatites fulminantes com este tipo de dose. Portanto, estamos a falar 3, 4 comprimidos, dependendo da dose, e que muitas vezes as pessoas nem sequer se apercebem quando estão a tomar um antigripal, que lá tem também o paracetamol, e depois ainda vão escolher aquelas marcas que, enfim, que não vou aqui referir extensivamente, mas toda a gente conhece, e que necessariamente isto tudo pode redundar em riscos para a saúde. Depois, a operação económica, enfim, não falando já de aspectos, naturalmente, de logística económica, mas que pode ser fraudulenta, efetivamente, e, reparem, todo este trajeto da compra online não tem rastreabilidade, quer dizer, nós não conseguimos, enquanto profissionais de saúde, conforme fazemos num medicamento convencional, que tem perfeitamente definido o lote que é produzido, a empresa que o produz, e temos referenciabilidade, digamos assim, em cada medicamento, nós aqui não temos rastreabilidade. Portanto, as pessoas entram-nos com um produto, não fazemos ideia nenhuma de onde é que é feito, como é que é feito, em que circunstâncias, que produtos é que lá tem dentro, e necessariamente aqui é depois muito difícil acionar, se for necessário, mecanismos de controle para retirar o produto de circulação ou para eventualmente até podermos perceber essencialmente o que é que estamos a combater no caso de uma intoxicação, por exemplo, de um medicamento. Minimizar riscos. Este é um aspecto que aqui a vossa instituição pode e deve, julgo eu, participar. Sensibilizar consumidores. Enfim, há bocadinho falámos disto aqui por causa do paradigma das novas tecnologias e da aceitação, digamos assim, por parte da comunidade médica, nomeadamente desta questão que está a doutora Micaela muito bem a referir, e que eu concordo com o Dr. Faustino, quer dizer, muitas vezes estas coisas têm que ser impostas no bom sentido, enfim, torná-las obrigatórias para, de facto, haver implementação efetiva. A regulação por entidades supereconómicas, quer dizer, nós hoje não temos, pese embora as inúmeras entidades, enfim, supranacionais que regulam isto, aquilo e aquilo outro, não temos neste momento um mercado regulado, porque não é fácil regulá-lo, entendamos isso, não é por deficiências muitas vezes políticas, é por facto não é fácil regulá-lo, porque têm produtores escondidos a operar através da internet, desde, enfim, a Austrália até aos Estados Unidos, passando naturalmente por todo o Médio Oriente, que são neste momento os maiores produtores mundiais de tudo o que sejam falsificação também de fármacos, e depois aquilo que eu diria, e que vocês de facto podem, como cidadãos e como corpos sociais de uma associação e como naturalmente participantes ativos na sociedade, que é, temos que educar, temos que sensibilizar, e o passo-a-palavra aqui tem que ser a palavra de ordem, porque não é possível de outra maneira, julgo eu, conseguirmos travar muitas vezes este ímpeto que é o ímpeto facilitador de comprar através da internet. E, portanto, eu pediria aqui, naturalmente, enfim, um bocadinho, perdão, excedi, penso eu, um bocadinho os 20 minutos, ou pelo menos andei lá perto, e estou à vossa inteira disponibilidade, naturalmente, para qualquer questão que surja, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado. Nós estamos 10 minutos atrasados. Eu penso que poderemos roubar até 15 minutos ao intervalo e, portanto, dava mais 5 minutos para discussão e encerraria impertrivelmente às 16h15, se concordarem. Questões? Tive a indicação de que, eventualmente, o Pedro quereria ter posto uma questão que não colocou. Penso que poderíamos ter espaço agora para isso. Entretanto, pensem nas questões para o Dr. António Hipólito Aguiar. Obrigado. O meu nome é Pedro Monteiro. Eu sou sócio da Liga, embora não seja doente reumático. Sou casado com uma doente reumática e essa é a razão pela qual sou sócio da Liga. A minha intervenção é mais um comentário que estava mais diretamente ligado com a intervenção da doutora Micaela Monteiro. Era para eu ver ali. Ter o mesmo apelido que eu facilitou a lembrar-me. É mais um comentário, de facto, embora tenha a ver com muita coisa que eu fui ouvindo hoje ao longo do dia, que começou por ser uma intuição e, de repente, ao ouvi-la, passou de intuição a quase epifania, assim, uma certeza que ficou na minha cabeça. Ao longo do dia fomos ouvindo aqui falar de múltiplas valências, múltiplas funcionalidades, do que podem ser ferramentas digitais no campo da saúde, e o que é óbvio para todos é que os primeiros ganhos são de natureza económica, de eficiência.
permitem resolver imensos problemas de gestão de tráfego, chamemos-lhe assim, evitar que listas de espera sejam descongestionadas, resolver problemas de distância, e ao serem resolvidos isso traz ganhos económicos evidentes. E a boa notícia para mim, porque essa é uma boa notícia para todos, mas é mais ou menos evidente, a boa notícia para mim foi perceber que as ferramentas digitais no campo da saúde não são necessariamente uma diminuição na relação de qualidade entre paciente e doente. E se eu tivesse já a ficar com algumas certezas sobre isso, depois de eu ouvir, essa certeza ganhou corpo. Sobretudo quando falou, e deu aquele exemplo da teleconsulta, e ao ouvi-la pensei no seguinte: de facto, estas ferramentas digitais muitas vezes empoderam o doente. O Diário da Minha Saúde empodera o doente e há outras ferramentas que empoderam o doente. Curiosamente, isto não tem o seu quê de provocação e de ironia. Quando estamos num contexto de teleconsulta, pergunto-me se não há condições para que a relação doente-paciente se equilibre e volte a ser mais humana relativamente àquilo que tem sido nos últimos tempos, quando estamos presencialmente num gabinete. Porque tem a ver com aquilo que a doutora dizia quando se referia a... Não é a tecnologia que conta, é a forma como essa tecnologia permite criar um novo modelo, um novo contexto relacional entre as pessoas. E, de facto, pergunto-me se, quando estamos no contexto de uma teleconsulta, se o facto de o médico não ter o paciente à frente não é obrigado a contar muito mais com ele. Para já não pode apalpá-lo, não pode fazer a palpação, não pode fazer a auscultação. E, portanto, tem que fazer perguntas e tem que estar, eventualmente, muito mais obrigado a uma escuta ativa, que hoje, infelizmente, e não quero generalizar, muitos médicos não estão, até condicionados pelo formato de um quarto de hora que têm para fazer a consulta. E, portanto, era esta nota positiva que eu gostaria de deixar, percebermos até que ponto as novas tecnologias não são potenciadoras da relação humana entre o paciente e o doente. Agitar só um último fantasma, que tem que ver com esta última intervenção que ouvimos, neste caso do Dr. António Aguiar, que é este poder que é dado ao doente, e de facto há aqui um empoderamento crescente que resulta desta possibilidade de interatividade, tem os seus riscos. Um dos riscos, leia-se, é a compra de medicamentos online, em que o poder foi de tal maneira entregue, de maneira desregulamentada, digamos assim, que há o risco de eu poder comprar sem passar pelo aval e pela fundamentação técnica ou do médico ou até mesmo do farmacêutico. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Eu tinha uma questão para colocar a propósito desta última comunicação e que tem a ver precisamente com esta questão da regulação da compra online. E eu, de facto, já tinha pensado nisto e agora, depois de ouvir esta comunicação, reforçou esta minha dúvida / perplexidade. Como é que é possível estar à venda online sem ser retirado e sem ser bloqueado pelas nossas entidades reguladoras de saúde medicamentos que são de prescrição médica e que não podem ser vendidos sem uma prescrição médica numa farmácia? Ou seja, eu aceito, com todo o risco que depois, mesmo assim, poderá haver que vitaminas, suplementos alimentares, medicamentos que não sejam de prescrição médica possam estar à venda em farmácias online ou de uma forma mais global online, sendo que, obviamente, terá que haver um esforço no sentido da regulação e do controle de qualidade dos mesmos, mas como é que é possível que o Infarmed, em particular, permita que sites que têm à venda produtos que são de prescrição médica os possam continuar a vender? Isto existe, penso eu. Muito obrigado, doutor. Pois, a questão tem tudo a ver um bocadinho com... O nosso país também tem um conjunto de leis que depois nunca são fiscalizadas, nem, obviamente, garantidamente operacionalizadas em termos daquilo que são os agentes de regulação e, portanto, passa-se o mesmo com os medicamentos. O que eu quero dizer é que, essencialmente, há essa percepção. O Infarmed, ele próprio, tem muita notificação destas circunstâncias, mas depois, repare, são circunstâncias que, em termos de operação de fiscalização e mesmo de punição, demoram muito tempo. Quer dizer, fechar um site não é uma coisa que muitas vezes possa nacionalmente ser feito, não é? E, portanto, tem que se recorrer a instâncias que muitas vezes nem sequer estão no nosso país e, portanto, ou vamos seletivamente encerrando site a site aquilo que necessariamente vemos que é ilegal, e é uma tarefa, enfim, eu diria ingrata e... É porque encerramos um e eles abrem claro, outro imediatamente. é exatamente isso. E, portanto, hoje estamos perante uma situação que é uma duplicação rapidíssima de tudo o que é
este tipo de circunstâncias económicas de venda, não é? Portanto, não é muito fácil sairmos deste... Portanto, claramente a educação dos Tem que ser as consumidores pessoas, é a forma como mais... dizia o senhor que interviu agora, tem que ser as próprias pessoas a, de facto, sentirem que, apesar de terem esse empoderamento, mas têm que ter aqui atenção a determinados passos que são feitos para a sua segurança e não para os evitar, digamos assim, de adquirir um determinado produto. Eu penso que essa é a grande leitura que o consumidor tem que ver, é que o circuito está criado para a sua segurança, para garantir a sua segurança. O facto das pessoas serem ao médico e depois a seguir terem uma prescrição e depois a seguirem à farmácia, não é mais do que garantir, de facto, todo este circuito ser vigiado, porque, como dizia há bocadinho, e repito, esperando não ser demasiado enfadonho, qualquer medicamento tem risco de utilização. E aqui os sites, como o doutor disse muito bem, abrem num lado, fecham no outro, mas continua o perigo presente, naturalmente, porque, enfim, o intuito económico é que comanda aqui as atividades destes grupos que estão perfeitamente organizados, não é? Muito bem, são horas. Espero que tenham gostado tanto desta mesa redonda como eu. Não vão haver mais questões, peço desculpa. As questões serão feitas no coffee break. Muito obrigado a todos, um resto de boa sessão e da minha parte até para o ano que vem, se Deus quiser.